Os leões não pararam a igreja. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Isso é bom demais. Estar num culto e sentir a presença de Deus, né? É o mais importante. Eu queria orar com você nesse momento. Queria que você curvasse a cabeça para a gente passar a palavra. Pai, muito obrigado pela tua presença. O Senhor é muito importante nesse culto. Esse culto sem o Senhor não é nada. Essa pregação sem o teu Espírito Santo é apenas um texto falado. Mas quando o Senhor chega, é tudo diferente. O ambiente muda, a percepção muda, a paz que excede todo entendimento chega no ambiente. Por isso somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos por essa igreja, somos gratos por essa família, somos gratos pela palavra, somos gratos pelo louvor, somos gratos pela liderança, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Por isso nessa noite, entregamos a nossa mente ao Senhor, para o Senhor falar conosco. Abrimos o nosso coração para receber do Senhor a instrução, a direção. Em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Eu queria meditar com vocês na palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês da parte de Deus. E eu queria que você tivesse um coração aberto para receber aquilo que Deus tem para falar com você. Eu tenho percebido ao longo da jornada da vida que o ser humano, onde tem duas pessoas dentro, sempre vai ter algum tipo de conflito, algum tipo de problema. Isso sempre vai acontecer desde a existência de seres humanos, né? Onde tem mais de uma mente pensante, sempre vai haver algum tipo de conflito. E são através de conflitos que há um crescimento, um desenvolvimento. O conflito faz parte de toda raça humana, de todo comportamento existe conflito. Outro ponto que eu aprendo com você, para iniciar essa mensagem, sobre a questão de conflito, sobre a questão de duas ou mais pessoas, é que o ser humano, ele é dotado da capacidade, fala comigo, capacidade, de criar e resolver. O ser humano em si, ele é capacitado e dotado da inteligência de criar problemas e de resolver problemas. Nós com facilidade criamos problemas e resolvemos problemas. Por exemplo, a matemática é um cálculo, é um tipo de problema, né? Quando se trata de ciências exatas, a gente percebe que existe uma criação de um problema e uma resolução de um problema. Outro ponto que eu observo com você é que boa parte dos problemas é que faz com que haja um desenvolvimento. Você trabalha hoje em uma função porque existe um problema a ser resolvido, sim ou não? Né? Você que vende é porque precisa de um cliente comprar um produto, então é um tipo de problema. Você que trabalha na Embaré, numa indústria alimentícia, eles te contratam para resolver um problema, né? O doce precisa ser mexido, a máquina precisa ser administrada. Você que trabalha, por exemplo, no posto de gasolina, como um frentista, você resolve problema de pessoas.
É através do seu trabalho que pessoas precisam ali ter o carro abastecido para diversas funções e ocupações. Então, o problema ele sempre existiu quando tem duas ou mais pessoas. O problema sempre existirá onde tiverem duas ou mais pessoas. Onde existir alguma função para ser resolvida, sempre vai haver algum tipo de problema. Quando você observa na criação, Deus ele começou a criar animais, ele começou a criar a estação, a água, porque havia uma necessidade de uma resolução de um problema. Quem está entendendo isso? Amém? Outro ponto que eu aprendo com você é que nós estamos acostumados a criar e até mesmo resolver problemas. Nós vamos modelando o nosso coração e a nossa visão, a nossa percepção, para sempre que visualizar um problema, a gente sempre busca tentar sanar aquele problema que foi visualizado. Então nós estamos acostumados, como seres humanos, a sempre que ver um problema que talvez não foi criado por você, talvez foi criado por um terceiro, ou o problema já existe, a gente sempre busca tentar sanar esse tipo de problema. Martin Luther King Jr., ele foi uma pessoa que tentou resolver um problema contra o preconceito que existia nos Estados Unidos, da separação entre brancos e negros. Ele foi o responsável por colocar esse ponto de resistência. John Rockefeller, o cara do aço, o cara do petróleo, ele foi responsável por criar soluções. Então sempre vai ter alguém resolvendo o problema. Quem está entendendo, irmãos? E nós vamos acostumando a isso, a sempre buscar uma resolutiva de problema. E aí surge uma questão que é válido a gente pensar para início de ministração aqui. Fala assim comigo: em todos os problemas, mais alto, em todos os problemas, eu sempre terei a solução. Em todos os problemas, será que eu sempre terei a solução? Será que todos os problemas que existirem ao meu redor, eu sempre terei a solução? Acredito que não, porque existem profissionais desenvolvidos em diversas áreas para resolver diversos problemas. Por exemplo, eletricista, você pega um mecânico de carro, você não consegue resolver aquele problema, mesmo que você se empenhe e se esforce, porque cada um é dotado de uma capacidade ou gastou uma energia para poder aprender a resolver aquele problema. Quem está me entendendo? Uma segunda pergunta que surge é se a minha visão ela é a mais adequada para a solução de problema. Nem sempre a visão que eu tenho é a visão mais adequada para a resolução de problema. Nem sempre o ponto de vista que eu tenho é o mais efetivo para a resolução de um problema. Dito esses pontos importantes para a gente começar a pensar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 26, versículo 17. Então, onde tiverem 2 ou 3 pessoas, sempre existirá problema. Problemas existem para ser resolvidos, mas nem sempre eu sou dotado da capacidade para resolver tal problema que surge. Seres humanos, eles estão aptos a resolver problemas, mas existem alguns pontos que não está na nossa capacidade até então para poder resolver. E eu queria trabalhar com você, observando o texto de Provérbios capítulo 26, versículo 17, todo mundo encontrou, queridos? Salomão, ele foi assim diferenciado em falar conosco em escrita, através do Espírito Santo, esse texto, porque esse texto, essa metáfora, esse ensinamento, esse pensamento, esse adágio aqui, ele faz com que a gente comece a refletir para toda uma vida. Esse ensinamento é de uma pessoa que passou por diversas estações. Ele esteve sentado com reis, rainhas, príncipes, princesas. Ele teve acesso a uma vida não só de escassez, mas uma vida financeira muito bem. Então é de alguém que tem experiência e expertise para dizer com tamanha autoridade o que ele vai dizer nesse texto.
E eu quero que você repita comigo aqui o texto, lendo aí. E o texto diz o seguinte, Provérbios capítulo 26, versículo 17. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Fala assim comigo, quem se mete, mais forte, quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Então Salomão começa dizendo esse texto que quem se mete em contenda alheia, quem se mete em problema alheio, é como uma pessoa que está andando numa rua, e ele então vê um animal, e ele quer catar esse cachorro ali pelas orelhas. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O cachorro vai escorregar igual um sabão, e vai o quê? Atacar aquela pessoa. Bom, esse texto é um texto que parece muito simples, mas através desse texto nós podemos tirar alguns pensamentos para começarmos a aplicar nesse ano de 2024, que será um ano de bênção na vida da gente. Amém? Vai ser um ano diferente do que foi 2023, 2022. Coloca a mão sobre a sua cabeça, eu profetizo isso. Vai ser um ano de bênção sobre a sua vida, um ano de Deus sobre a sua vida. Mas para isso acontecer, a gente precisa, nesse começo de ano, nesse início de culto, começar a pensar algumas atitudes a serem mudadas, para que esse ano seja diferente. Se nós queremos um comportamento, uma ação de Deus diferente em nossas vidas, é claro, é preciso algum comportamento humano ser mudado. Eu disse que dentro de nós há sempre uma necessidade de resolver um problema. A gente cria o problema, a gente resolve o problema, nós somos contratados para resolver o problema, logo assumimos a postura de que sempre que surgir um problema, a gente tentar resolver. Só que esse texto, ele é pragmático, porque ele mostra um ponto interessante. Ele revela para nós uma essência profunda, dizendo, olha, o ser humano que ele mete em contenda alheia, o ser humano que visa buscar resolver um problema alheio, é como se fosse um ser humano que vai levar a mão em um cão, que ele não conhece, que ele não tem acesso, que ele não sabe se está vacinado, e o que esse cão vai fazer automaticamente? Vai se virar, escorregar como um sabão e morder ele, agredir ele. Então o que eu quero começar a pensar com vocês nesse texto aqui? Eu quero trazer uma orientação para a sua vida, baseado nesse texto, alguns comportamentos que nós precisamos ter, para que essa atitude, semelhante a essa do homem que leva a mão num cão, não aconteça com a gente, para que nesse ano a gente evite o máximo de entrar em contenda, em conflito, em confusão. Quem está me entendendo, irmãos? Se é um ano de bênção para nossas vidas, nós precisamos nos capacitar para que Deus derrame a bênção dele sem medida sobre nós. E de fato, como a gente capacita? É compreendendo as Escrituras e aplicando ela em nossas vidas. Então, o primeiro pensamento que eu tiro desse versículo, quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando, fala assim para o seu irmão do lado, não seja impulsivo. Mais forte, não seja impulsivo. A palavra impulsionar é como se fosse a ação de uma mola, é tomar pulsão, é tomar pressão. Então, a primeira orientação que eu quero trazer para você é: não haja por essa impulsão, não haja por essa ação nervosa, não haja por uma ação sem pensar. Então olha para mim, aprenda a refletir antes da tomada de qualquer decisão. Aprenda a refletir antes da tomada de qualquer ação. Faça uma introspecção. Comece a analisar se aquela fala, o jeito, o comportamento, o dito vai ser de acréscimo ou de rejeição. Então, observando esse texto, não seja impulsivo. A gente percebe que a juventude, quem é mais novo, depois da casa dos 30 anos de idade, eu me incluo também, a gente age muito pela impulsividade. Sim ou não, os mais novos aí? Sim ou não? É mais aventureiro, vai numa cachoeira, já entra de cara pulando umas pedras de quina, depois você só vê as marcas que acontecem, você só vê os arranhões depois de anos. Por quê? Porque a natureza humana, o jovem, ele tem uma impulsividade,
de agir sem pensar. Sim ou não, pais e mães? Sim ou não, pais e mães? E o que acontece é que toda vez que eu ajo com a impulsividade, há uma grande tendência de eu quebrar a cara e sofrer um grande prejuízo. Aplicando esse pensamento no texto, não seja impulsivo na tentativa de resolver conflitos. Fala assim comigo: eu não posso ser impulsivo na tentativa de resolver conflitos. Existem alguns conflitos, existem alguns problemas que eles não são resolvidos da noite para o dia. Como a criação dele demandou um tempo, a resolução dele também demanda um tempo para poder então maturar e resolver. Então, o que eu aprendo com você? A primeira atitude é: não seja impulsivo, não haja por impulsividade. Reflita quando você for dar um conselho, reflita quando você for colocar o seu nome, porque você não é senhor daquilo que você não diz. Mas a partir do momento que você diz uma palavra, diz o filósofo, que você acabou de se tornar o quê? Senhor daquilo que você acabou de dizer. Não falou nada, você não tem responsabilidade. Mas acabou de dizer, você acabou de quê? Se tornar senhor daquilo que você diz. Essa aplicação aqui, ela traz muito para dentro da vida familiar. Ela traz muito para dentro da família, de laço emocional familiar. Se você for agir por impulsividade e acabar dando um palpite, um conselho ou uma tentativa de resolução de conflitos, você vai acabar sobrando ou sofrendo. Porque pegar casamento, eles brigam um com o outro, eles arrumam contenda, eles arrumam confusão, mas no final fica tudo de boa. Mas se você for impulsivo nas suas palavras, quando for te perguntado alguma coisa sobre aquela atitude, sobre aquele casamento, você acaba falando demais e sobrando depois, porque depois se resolvem e você fica sobrando. Então, primeiro comportamento para esse ano 2024, fala assim comigo: eu não vou ser impulsivo. Irmão, haja com cautela. Coloca os pés no chão. Age com cautela. Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz o seguinte: quem é lento para a ira tem grande entendimento, mas quem é impulsivo, explosivo, ele exalta a insensatez, ou seja, não é sensato. Segundo ponto que eu aprendo com vocês, fala-se comigo: eu preciso ter sabedoria na escolha das batalhas. Olha para mim aqui, por gentileza. Existem batalhas que não são suas. Existem conflitos que não são seus. Existem problemas que não é para você entrar. Mas se você não tiver esse direcionamento, todo problema que surge, você com um coração desse tamanho, acaba abraçando aquele problema, tentando resolver o problema e no final sobrando igual jiló na janta. O que eu aprendo com você? Você precisa ter sabedoria na escolha de batalhas. Você precisa ter sabedoria na escolha de posicionamento. Você precisa discernir qual é o momento certo para você comprar uma briga. Por exemplo, está existindo algum tipo de conflito no trabalho, e algumas pessoas começam a reivindicar alguns direitos naquele trabalho, e aí reúne 4, 5 pessoas e começam a dizer o quão ruim está sendo o serviço. E aí você, na simplicidade, como crente em Cristo Jesus, achando que todo mundo tem um coração bom, começa a ouvir aquilo e começa também a acreditar naquele assunto que está sendo discutido junto com os colegas de trabalho. São o quê? Colegas de trabalho, não são seus amigos. E aí você, na simplicidade,
acaba aceitando ser a pessoa a qual vai dizer o discurso para aquela autoridade do serviço. R$2 ou um RH misterioso? É o que ele vai falar com você. R$2 ou um RH misterioso? Aí você, na simplicidade, vai lá, abraça a causa e vai dizer as reivindicações que você quer no serviço. O que vai acontecer com você, irmão? O quê? Vai ser mandado embora. E aquela pessoa que abraçou, que colocou a pilha para você abraçar, ela continua trabalhando. Acontece ou não acontece? O que é isso aqui? É disputar, é lutar uma batalha que não é sua. Quantas mortes já aconteceu, até mesmo em Lagoa da Prata, Jonathan, de gente que não tinha nada a ver, estava com a família no carro, aí vem uma situação de confusão, desce para tentar resolver, daqui a pouco o que estava na confusão vai embora, e o que desceu, sobra. Então o que eu aprendo com você? Tenha sabedoria, senhor, na escolha de batalhas. Não vai entrando não vai abraçando qualquer pilha não. Fala assim comigo: eu preciso ter sabedoria nas escolhas das batalhas. Tenha sabedoria. 2024 é o ano da gente usar a sabedoria que Deus nos deu. Não tem, pode pedir que Ele garante que Ele dá sabedoria. Isso é bíblico. Segunda coisa que eu aprendo com você, fala assim comigo: eu preciso ter respeito pela autonomia. Toda pessoa que ela é dotada de uma capacidade, uma faculdade mental de pensar, ela tem autonomia para tomar decisões. Fez 18 anos de idade, ela é capacitada pela lei para ter autonomia para tomar as direções que ela acha que é importante entender. A formação do caráter do filho, Bruno, ele deve acontecer de 1 até os 18 anos de idade. Depois disso, eu só acredito com a obra, não momentânea, mas na hora, a obra exata do Espírito Santo. Porque se não for isso, a pessoa não muda. Eu acredito com a mudança, se o Espírito Santo agir no momento e a pessoa ter resultado na hora. Porque, Vânia, passou muito tempo, vai dar errado. Então o que acontece? O ser humano em si, ele tem autonomia para tomar algumas decisões, algumas direções. O que eu aprendo com você? A gente precisa reconhecer a importância de respeitar a autonomia e a capacidade dos outros de resolver problemas. A gente precisa discernir essas coisas. Sabe por quê? Porque o seu filho, a sua filha, eles vão crescer. E se você não permitir que eles resolvam alguns problemas, ele vai ser o problema na vida de alguém. A sua filha, ela vai crescer, ela vai casar, ela vai construir uma família. Mas se o tempo todo você ficar abraçando a causa, sabe? O que vai acontecer é que você vai fazer com que o casamento lá na frente seja conturbado, sim ou não, queridos? Então, por que eu estou dizendo isso? Respeito pela autonomia. Porque até mesmo para mim poder dar uma opinião, resolver um problema, eu preciso entender que aquela pessoa, ela precisa passar por problemas, porque ela alcançou uma autonomia, e ela vai ser um pai de família, ela vai ser o pai de uma criança, ela vai casar, ela vai construir, quem está me entendendo? E ela precisa então passar por essas fases, em alguns momentos, sem o auxílio. Quebrar a cara é necessário nesses momentos. Quantas vezes, ou quantas pessoas, elas crescem e elas não aprendem a resolver problemas. Sabe por quê? Porque o tempo todo alguém esteve resolvendo o problema para ela. Quantas pessoas não conseguem, 16, 17 anos, ir no banco, sacar um dinheiro, depositar um dinheiro? Eu lembro quando era mais novo, meu pai me obrigava a ir no banco de vez em quando. Pega aqui uns R$2 aqui, vai lá, R$2 é pouco, se perder, não faz falta, vai lá. Como é que faz, pai? Não se vira. Você tem boca, quem tem boca vai arrumar, pergunta para os outros lá como é que faz.
Vamos crescer, vamos desenvolver. Quem está me entendendo, irmãos? Mas se o tempo todo eu ficar dando, sabe, orientação, entrando, vai dar errado. Quinto ponto que eu aprendo com você. A gente precisa aprender sobre a necessidade de compreensão. Fala comigo assim: eu preciso aprender sobre a necessidade de compreensão. O que isso significa, pastor? Lembra do texto, que é o texto cabeceira? Estou passando pela rua, levo a mão num cão, o que esse cão faz? Ele me morde. A pessoa que faz isso é aquela pessoa que o texto diz que dá o palpite sem for chamado na história. Aprenda sobre a necessidade de compreensão. O que isso tem a ver com o texto aqui? Olha, nem sempre é como você viu. Nem sempre é como você viu. Tem uma foto, não sei se vocês já viram, de um rapaz, ele está vestido assim de preto, e ele está apontando assim, e aí quem está vendo de um lado de cá, vê como se ele estivesse fazendo um gesto obsceno. Quem já viu essa foto? Vocês nunca viram essa foto? Já viram essa foto já? Do lado de cá, do lado da esquerda, as pessoas estão vendo ele como se fosse colocando um dedo obsceno. Do lado de cá, quem está do outro lado, vê de fato como é ele estendendo as mãos. Então o que eu aprendo com você? Aprenda sobre a necessidade de compreensão. Aprenda a entender a importância de compreender profundamente uma situação antes de você intervir e antes de você dar uma opinião. Porque talvez o que você está vendo não é o que está acontecendo. Porque talvez o que você acha, e aí você, como uma pessoa simples, leva a mão, você vai ser mordido, porque não é o que você está vendo. Nem sempre é como você viu. Nem sempre é como você ouviu. Nem sempre é como você pensou. Mas se o tempo todo eu quero resolver problemas, e eu fico abraçando toda a pilha que acontece, eu vou acabar errando o tempo todo. Quem está entendendo, irmãos? Não entra só. Não entra em conflitos, só. Não entra só em coisa que você não foi chamado, só. Numa linguagem bem simples, não entra só. Não pega pilha que você não precisa, só. Não arruma cafubira para coçar, só. Não arruma trem para botar. Não arruma. Não abraça causa que não é sua. Não abraça problema que não é seu, porque no final vão resolver o problema e você sobra igual um dentão na frente aqui. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir, isto é, insensatez e vergonha. Sexto ponto que eu aprendo com você. Fala assim comigo: eu sempre preciso respeitar o espaço, olha o nome, pessoal. A gente que é solteiro, que não tem filho, a gente incorre no erro de dizer que quando tiver um filho, vai ser diferente, né? Ver o menino do outro pegando fogo na igreja e falar: se for meu filho, quando eu tiver meus filhos, vão ser diferentes. Aí a gente passa o tempo, casa, tem filho, e os meninos ficam pior do que o filho do outro que a gente criticou. É ou não é? Invasão de espaço. Ah, porque eu acho que a criação tinha que ser assim. Ah, porque eu acho que tinha que vestir as meninas assim. Ah, mas as meninas é sua. Você põe o chapo na mesa? Não, né? Então, você não tem que opinar essas coisas. Ô irmão, olha para mim aqui. Olha para mim. Respeite o espaço do outro. Senhor. Respeite o espaço do outro. Talvez você, na simplicidade, vai tentar entrar numa causa e num problema que não é seu. E sabe o que vai acontecer? Você vai acabar sendo enxotado, porque a causa e o problema não era seu, e você, na simplicidade, eu sei que é bom coração, só que na verdade essa atitude sua
vai fazer com que aquele cão vire e te morde. Te morde não tem não, né? Te morda. Sempre respeite o espaço dos outros. Sempre respeite o espaço dos outros. Olha, na justiça, eu estudo direito, então eu sei o que estou falando. Casa é bem inviolável. Casa é o patrimônio, Fernando, que é o seu lugar. É o seu lugar de conforto, é o seu lugar de segurança. Casa é o trem da gente. O que é que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Você quer ver um detalhe? Mães são feras nisso. Eu já tive gabinete com algumas pessoas que vai revelar para a gente que num convite de um domingo para poder almoçar, eles almoçam ali em família, todo mundo junto, como ali todo mundo junto, é o mínimo, alegria, feliz, mãe, pai junto, todo mundo reunido, sogra, sogro, uma benção. Aí a filha fala assim: vou tirar um cochilo, eu vou deitar. Quando acorda, mamãe já lavou as panelas, já virou a casa, pegou a geladeira que estava ali, pôs na cozinha, do lado de cá. Isso é o quê? Isso é o quê? É o quê, Bruno? Invasão, senhor. Invasão. É não respeitar o espaço do outro. Quem está me entendendo quer dizer, parece algo simples, mas é para a vida. Parece algo simples, mas é evasivo. Parece algo simples, mas é desrespeitoso. Porque aquela pessoa, por mais que é seu filho, ele o quê? Cresceu. Ele agora está construindo uma família. Como é que você vai almoçar na casa do seu filho no domingo? Quando a mulher dele dorme um pouquinho, Roberta, a casa, menino, está toda virada de um lado para o outro. Isso aqui é o quê? É a mesma coisa de o quê? Pegar um cão pela orelha, ele vai te morder. Você vai criar um conflito que não precisava. Você vai arrumar um problema que não precisava. Por causa de quê? Falta de sabedoria. Provérbios capítulo 25, versículo 17. Pôr os pés numa casa alheia é como tirar a roupa num dia frio, e como vinagre derramado sobre a soda. Ou seja, o sentimento que eu tenho que estar numa casa alheia é o desconforto de alguém que sente frio. Eu não posso na casa dos outros ficar opinando como é que tem que ser a criação de filho dos outros, como é que eu tenho que fazer, como é que tem que vestir. Quem está me entendendo? Outro ponto que eu preciso aprender: se acontecer de eu ser convidado a dar uma orientação, sempre promova a paz. Se acontecer de eu ser convidado a dar algum tipo de orientação, eu sempre vou promover a paz. Ah, minha mulher, não, continua casado mesmo. Ah, mas os meus, não, é os filhos que Deus te deu. Ah, mas isso, não, sempre promova a paz. Leva para a paz, você não erra. Leva para a paz, leva para a pacificação, que você não vai errar. Outro ponto que eu quero aplicar, Romanos 12, 18, é o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Outro ponto que eu aprendo com você, por último aqui, fala assim comigo: eu preciso aprender a limitar a minha ajuda. Estabeleça limites a oferecer ajuda. Estabeleça limites até para oferecer ajuda às pessoas. Estabeleça limites, até mesmo para ofertar ajuda. Estabeleça limites, até mesmo para ofertar uma orientação. Coloca limite. Coloca limite. Coloca limite. Se você não deixar o menino cair do Velotrol, se você não deixar a criança arranhar os braços, se você não deixar o seu bebezinho, de vez em quando, tomar algumas quedas na vida,
ele vai se tornar um péssimo adulto, porque o tempo todo ele aprendeu a receber ajuda. Então aprenda até mesmo com quem você ama a limitar em alguns momentos a sua ajuda. Meu filho, você entrou nesse problema? Então você resolva esse problema. Entendeu, né? Você entrou nesse problema? Você resolve esse problema. Amém, irmãos? O que eu quero dizer para vocês nessa noite, para nós que estamos aqui? Eu quero dizer que existe uma forma muito fácil de levar a vida. Dentre ela é não criar problemas o tempo todo e nem tentar resolver problemas o tempo todo. 2024 já começou e insurgirão problemas esse ano. Esteja em Deus apto a discernir quando resolver problemas ou quando se calar diante dos problemas. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu queria orar com você antes de fazer o propósito de oração aqui na frente. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Diz a palavra de Deus que do coração procede as fontes da vida. E eu queria orar com você para que esse ano Deus te dê muita sabedoria, para você não entrar em causa, em problema alheio, para você não resolver situações que talvez não é da sua competência, para que Deus dê para você a direção certa. Quem sabe uma pessoa está preparando uma cilada para você lá no trabalho seu, te induzindo a tomar decisões, a falar coisas que vai te levar à porta da rua. Quem sabe, você não sabe, talvez na simplicidade, você pode estar abraçando uma pilha que não é sua, acreditando em algo que não é seu, e daqui a pouco a pessoa continua servindo, continua trabalhando, e você abraçou uma coisa que não precisava. Vamos orar nesse momento? Irmã Denise, come on please, Denise, vai dar o testemunho, já pode vir aqui na frente. Pai, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor para que nos dê sabedoria nesse ano. Essa ministração, ela é a primeira desse ano, porque uma coisa nós sabemos: onde existir vida, existe algum certo tipo de conflito. Onde existir pessoas, sempre vai haver algum tipo de entrave, sempre vai haver. Mas a nossa oração nessa noite é, como diz o texto de Provérbios, para que a nossa simplicidade, a nossa honestidade, o nosso coração íntegro não nos coloque em situação de prejuízo e ruína, para que a pessoa aproveitadora, a mulher aproveitadora, o homem aproveitador, não use da nossa inocência para nos colocar em situações ruins. Por isso, dê para nós esse discernimento. Existem alguns problemas e algumas causas que não cabe a mim resolver. Dê para nós esse entendimento, Senhor, porque talvez eu vou ter um prejuízo. Quem sabe no trânsito esse ano aconteça algo, e a minha honestidade, a minha simplicidade me faz envolver numa situação como essa. Daqui a pouco está tendo eu sair de Lagoa da Prata, esse irmão de Lagoa da Prata ir em Bom Despacho, resolver problema que não precisava. Tudo isso porque a gente às vezes na simplicidade entra em problema que não é da gente. Então, Senhor, essa palavra nós pedimos ao Senhor que crave ela no nosso coração, para que não possamos na simplicidade guerrear, pelejar uma guerra, uma batalha que não é nossa, Dê para nós o discernimento, dê para nós a maturidade, dê para nós a percepção das coisas. Quem sabe alguém está passando por algum problema no casamento, e aí a pessoa me pergunta, e eu na simplicidade, vendo só um lado da moeda, acabo pendendo para um lado, mas eu não sei o contexto da história. Eu preciso lembrar que tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem uma família envolvida, e talvez por ver um lado da moeda, a minha simplicidade me diz para dizer aquilo que vem no meu coração como um impulso. Quem sabe um pai ou uma mãe está passando um conflito com o filho,
E eu, na simplicidade, como que metendo a mão um cão que passa, dou o meu palpite, falo as minhas coisas que penso, que acho, e aquilo traz um desgosto no coração daquela pessoa. Olha, Deus, são quantas situações que pode acontecer. Mas nós contamos nesse ano, 2024, nós contamos com a sabedoria vindo dos céus, para discernir tudo aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: Senhor, derrama sobre a minha casa, sobre a minha vida, sabedoria, em nome de Jesus. Você que está num propósito de oração, queria te convidar a vir aqui na frente. Você que vai começar um propósito de oração, queria te convidar para vir aqui na frente, para que possamos juntos orar por você. Irmã Denise, aproveite e conte o testemunho. Eu não sei qual que é, mas você conte o testemunho brevemente. Pode contar. Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para testemunhar, né? Nesse ano de 2024, no dia 1º eu recebi uma bênção muito grande da parte do Senhor. Não que em 2023 eu não tenha recebido, porque foi muitas vezes que o Senhor me cobrou para vir aqui, mas eu nunca tive coragem. Mas meu marido, a gente está abrindo um comércio, né? Para a glória do Senhor, que é um sonho dele. E a gente vem buscando, né? Ele precisou de fazer alguns investimentos, desfazer de alguns bens, para poder tentar. Então, quando a gente já vem uns 2 meses nessa luta, e a gente está buscando umas gândulas que a gente precisava de comprar. A gente não tinha condição de comprar nova, que está muito cara, senão a gente não ia ter condição de pôr mercadoria. E aí olha de um lado, olha de outro, olha nas redes sociais, e olha uma barata aqui e ali. E quando foi mais ou menos dia 31, eu falei com ele assim, o moço que tem um açougue falou para ele assim, que ia vender para ele essas gândulas mais baratas. Não, vou te vender mais barato. E ele começou a mandar mensagem. Aí eu mandava mensagem, o homem não respondia. Eu mandava mensagem. E aí, assim, todas que a gente olhava, não estava. O que era mais barato no site, o frete muito caro, e não chegava a tempo. Quando foi no dia 31, aí, assim, eu não tive ceia farta, assim, com muita gente, né? Teve fartura, mas pouquinho, porque eu precisei de ficar de quarentena, Natal, Ano Novo. Quando foi no Ano Novo, eu com meus filhos, eu falei, meu Deus, hoje parecia um velório na minha casa, porque muito pouquinha gente, parece que estava todo mundo doidinho para ir embora, os filhos. E eu falei, meu Deus, hoje ninguém sai daqui sem a gente fazer oração. A gente fez a oração, aí eles foram embora. Quando foi no dia 1º, eu levantei e falei com meu marido, falei, Wesley, nós já ia sair para buscar, ver se achava um açougue. Falei, Wesley, vamos ajoelhar e vamos orar. E a gente ajoelhou e orou. E eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, abençoa a gente nesse sonho, que é um sonho de mais de 20 anos que eu conheço ele, que ele tem esse sonho. E eu falei, Senhor, nos abençoa. Senhor, fecha a porta que for para fechar e abre aquela porta que for para abrir. E a gente saiu para comprar a carne. E quando a gente chegou no açougue, a gente comprou a carne, né? E aí eu entrei dentro do carro e ele falou para mim, Denise, Deus te ouviu. Eu falei, por quê? Ele falou, sabe as gândulas que ele ia vender? Ele vai doar para mim. Então, assim, aí ele falou para ele assim, eu vou fazer um negócio bom para você. Ele me contou no carro. Eu vou te fazer um negócio bom, eu não vou te vender, eu vou te doar. Você vai arrumar só uma carretinha e vai vir buscar. E elas já estão lá em casa. Então, assim, esse ano, dia 1º, eu recebi esse milagre na minha vida. E eu quero, assim, eu estou aqui, irmão, sabe por quê? Porque eu recebi milagre demais no ano de 2023. E eu não tive coragem de contar nenhum. Então, assim, esse ano vocês vão cansar de ver minha cara aqui, porque eu não vou deixar passar nenhum. Aleluia. Pai, eu quero pegar com base na fala da nossa irmã aqui. Esse ano nós cansaremos de contar milagres.
Esse ano de 2024, eu disse no último culto, Senhor, que o tempo da peregrinação de 40 anos está acabando. Vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de renovo. Esses joelhos dobrados aqui no chão não serão em vão. Toda lágrima derramada nesse ano não será em vão, porque o Senhor há de recolher essas lágrimas. Pai, eu peço nessa noite, para que o Senhor comece, assim como começou na vida da nossa irmã, a transbordar sobre essa igreja com milagres, seja na parte física, seja na parte espiritual, seja na parte emocional. Nós cremos num Deus de milagres. Tu não mudou. Talvez a nossa fé tenha mudado, o Senhor não mudou. Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então por isso nós cremos na provisão do Senhor, apesar dos pesares, acertando ou errando, dando certo com porta abrindo ou porta fechando, nós acreditamos no Deus da provisão. Então por isso nessa noite, que o tempo da peregrinação, como eu disse no culto da virada, se encerre, que 2024 seja o ano que os nossos olhos vão encher de lágrimas, mas lágrimas de alegria. Nós vamos cantar como aquela música, conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, e ficaremos surpresos com o tanto de bênção que Deus vai fazer nesse ano. Nós te celebramos essa noite, te adoramos, te exaltamos, e o nosso coração é um coração já de alegria, porque o cheiro da terra prometida, o cheiro da vitória está cada vez mais perto para nós esse ano. Muito obrigado, Senhor. Não fizemos esse ano ainda os dias de oração em propósito para cada ano, para cada mês, mas nós sabemos que o Senhor não esqueceu. Nós sabemos que o Senhor não esqueceu de abençoar o teu povo, e esse ano será um ano de provisão na nossa vida. Nós acreditamos, nós declaramos sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada casa, ano da provisão e da prosperidade do Senhor. Nós contaremos testemunho esse ano de cura, nós contaremos, crendo em Deus, testemunho da conquista de um carro, de uma casa. Nós celebraremos as conquistas, sejam elas espirituais, materiais e físicas, porque no final, quem nos está presenteando é o Senhor. Vindo o Senhor, tudo é motivo de alegria. Então por isso essa noite, você pode ficar de pé em nome de Jesus, crendo na sua vitória, acreditando que a oração do justo tem efeito sim. Ô Tiagão, essa música para a gente encerrar o culto, do cantor cristão. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Vamos cantar, ele vai encerrar o culto. Você foi abençoado essa noite? Vai meter em problema não, vai viver uma vida tranquila, vai celebrar esse ano com vitória, com paz na sua casa, sobre o seu povo, sobre a sua família. É ao vivo assim mesmo. Ó, joguei Pedrão para nós, Pedrão. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Alexandre, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é teu vida, é a cruz pesada que
das muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Lembra que o tesouros prometidos tens, a mansão celeste que em tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas recebidas da divina mão, uma dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Cantar mais na igreja estranho. Cantar mais estranho na igreja, né? De vez em quando cantar uns cantores cristãos. Amém, amados? Vamos orar para encerrar. Você foi abençoado? Pai, eu abençoo o seu povo. Eu libero bênção sem medidas sobre cada homem e sobre cada mulher. Que ao chegar em casa, nenhuma surpresa negativa aconteça, mas que ele encontre o lar, a casa em paz, em segurança. Dê para esse homem e para essa mulher o sono do justo. Esse homem que não dorme preocupado com alguma situação, com alguma conta, dê para ele um sono hoje reparador, para essa mulher também, para que ele possa descansar, para que ele possa desfrutar, para que ele possa ir trabalhar em paz amanhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos,